Nos últimos meses eu vendi mais de 300 mil reais e eu decidi gravar esse vídeo aqui para te entregar 8 conselhos sobre vendas para que você que está aí do outro lado consiga aplicar no seu negócio, aplicar na sua empresa, vender mais, colocar mais dinheiro no bolso e prosperar. São conselhos práticos, tá? Conselhos reais que eu apliquei e que eu aplico no meu dia a dia e que fazem muito sentido e que fizeram eu ter o resultado que eu tive e continuar vendendo cada vez mais. O primeiro desses conselhos é o seguinte: você tem que responder o seu cliente rápido. Você tem que responder o seu cliente rapidamente, principalmente se você é alguém que trabalha com tráfego pago, que você atrai os leads através de anúncios. Por quê? Foi realizada uma pesquisa com alguns consumidores e 78% deles disseram que preferem comprar da empresa que atendeu eles primeiro, que respondeu eles primeiro. E é muito importante que você entenda que hoje a maior disputa na internet é pela atenção. Então imagina que você tem a sua empresa, tem o seu negócio, você está anunciando e aí o cliente chega através desse anúncio para te pedir, por exemplo, um orçamento. Só que ele não está mandando mensagem única e exclusivamente para você porque ele te achou bonitinho, porque o seu negócio é legal. Não, ele vai fazer uma cotação com você e vai mandar também mensagens para diversas outras empresas para também fazer um orçamento com elas. E nesse meio tempo, ele está sendo constantemente bombardeado por novos e novos anúncios. Então é muito importante que você responda esse cara rápido no seu WhatsApp. Crie uma conexão inicial com ele de forma rápida, porque a empresa que se conectar primeiro com esse cliente tem uma maior possibilidade de vender para ele. Segundo conselho é que é tudo sobre o outro e nada sobre você, ou seja, é tudo sobre o cliente e nada sobre você. O cliente ele compra pelas razões dele e nunca pelas suas razões. Então, quando você for apresentar o seu produto, você tem que entender que não importa o que você acha sobre o seu produto. Se o seu produto ele é bom, ele é durável, ele é o melhor do mercado, é o mais destacado da sua região, cara, não importa. O que vai importar são os motivos e as razões pelo qual o cliente entrou em contato com você querendo saber do seu produto ou do seu serviço. E aí, para você saber quais são os motivos de compra dele, você vai ter que fazer boas perguntas para isso. Então entenda, procure saber por que o cliente está ali, o que é que ele precisa, o que é que ele busca, né? Qual que é a dor dele, porque assim você vai conseguir pegar esse problema, essa dor e adaptar a forma como você apresenta o seu produto para que você mostre para ele que o seu produto é a solução. Então não chega acreditando que, cara, só porque você tem um bom produto, você tem um bom serviço, isso vai ser o suficiente para o cliente tomar a decisão de comprar de você, porque é sempre pelas razões e motivos dele. Lembra disso, e nunca pelos seus. Terceiro, aprenda a fazer boas perguntas, que é o que linka com o que eu acabei de falar. A venda, ela acontece aqui, que é quando você descobre o real motivo pelo qual o cliente ele te procurou. Vamos supor que você tem uma loja de queijos. Você trabalha com queijos artesanais, você trabalha também com vinho. O cliente ele entra, fica olhando ali, meio perdido. Qual que é o seu dever? Qual que é a sua obrigação? Saber o porquê o cliente está ali, o que é que ele busca, o que é que ele espera do produto. Por exemplo, se o cliente está ali e quer comprar alguma coisa para servir durante um encontro romântico ali, que ele possa ter com o parceiro, com a parceira, se você, sabendo disso, você vai conduzir ele melhor para o queijo que combina com aquela ocasião, para o vinho que casa com o queijo para aquela ocasião, e o seu cliente ele vai sair dali muito mais satisfeito do que você simplesmente chegar para ele e falar, ó, esses aqui são os nossos melhores queijos, sabe? Então você entender qual é o motivo, qual é a razão, qual é a dor do cliente, vai te fazer com que você se conecte mais com ele, que você demonstre que se importa e não só quer vender, e você vai resolver de fato o que ele precisa. Então é isso que vai fazer também com que você venda mais. Próximo conselho, apresente o seu produto como a solução perfeita para o problema que ele mesmo te contou que tem. Mostre os benefícios de transformação e não só as características. Cara, isso aqui é muito importante. Quando você sabe fazer as perguntas certas para o cliente, o próprio cliente ele vai te contar quais são as dores dele. Com base nisso e não com que
você acha que sabe sobre o cliente, é que você vai fazer com que o seu produto se torne a melhor solução, a melhor escolha, a escolha mais inteligente para o problema que ele tem. Imagina que existem dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde o seu cliente está nesse momento, com uma dificuldade, com um problema para resolver, com um desejo, enfim, é o momento atual dele, antes do seu produto. O ponto B já é onde o seu cliente tem toda a transformação realizada, ou seja, ele já está mais feliz, ele já está ganhando mais dinheiro, ele já está mais realizado. É o lado da transformação, que é onde o seu cliente já tem a vida mudada. E a ponte que liga esse lado A ao lado B é o seu produto. Por isso é muito importante você sempre entender o que o cliente precisa, adaptar a apresentação do seu produto com base na dor e no desejo que ele tem, para que ele entenda que o seu produto é a melhor solução para ele naquele momento. Se você ficar focando em características, você não vai vender. Você tem que sempre focar em transformação. Por quê? Anota uma coisa. A venda, ela é emocional e só depois ela é justificada pela razão. Então, por exemplo, um cliente ele não compra um procedimento estético onde ele vai para uma maca ser cortado, ser costurado, não. O que o cliente compra, na verdade, é o corpo dos sonhos, é rejuvenescer 10 anos. Então, o que o cliente compra, de fato, é a transformação. São os benefícios e não as características do seu produto. Então saiba diferenciar isso e com certeza você vai vender mais. Vamos para o próximo que eu já perdi até as contas. Primeiro você gera valor e só depois você fala o preço. Se inverter essa ordem, você perdeu a venda. Eu sei que existem alguns clientes que chegam desesperados, querendo a todo custo saber o preço do produto, o preço do serviço, antes de vocês mesmos conversarem. Né? Então é por isso que é muito importante você conduzir a conversa de forma que, primeiro, você demonstre que você quer ajudar esse cliente, você quer entender do que ele precisa e que você não quer somente vender por vender um produto para ele. Quando você tem essas informações, você consegue gerar valor muito mais fácil sobre o seu produto e você acaba conseguindo cobrar o valor que de fato você quer, porque se o cliente não enxerga valor quando você apresenta o produto, se ele não enxerga que o preço que você está cobrando vale pelo que ele entendeu do seu produto, ele não vai comprar. Então, primeiro você gera valor e depois você passa o preço, beleza? Vamos pro próximo. Cara, isso aqui é sensacional. Mapeie todas as principais objeções dos seus clientes. Para cada objeção, crie uma resposta que, além de derrubar essa barreira, leve o cliente cada vez mais próximo do fechamento. Sempre que você se deparar com uma objeção, o que é uma objeção? É uma parede que está impedindo o cliente de comprar de você. Por exemplo, tá muito caro, preciso falar com meu esposo, não sei se isso é para mim, não sei se isso é para mim agora. Isso tudo são objeções. Então, eu sugiro que você anote todas elas, sempre que você estiver conversando com o cliente. Depois, você faça uma outra lista com todos os benefícios e transformações que o seu produto gera. E para cada objeção, você vai criar uma resposta para ela. Para quê? Quando o cliente ele venha com essa objeção, você já tenha essa resposta na ponta da língua para que você contorne essa objeção e mostre para o cliente que o seu produto vale, que o seu serviço vale a pena. Beleza? Você só vende se tiver para quem vender. Isso aqui é sensacional. Por quê? Cara, se não entra cliente na sua loja, você vai vender para quem? Se as indicações elas acabam e você só vende por indicação, você está ferrado. Por quê? Você não tem mais para quem vender, acabou. E aí você fica ansioso, fica estressado, fica preocupado, perde o sono. Por quê? Porque você não sabe se vai vender amanhã. Então o que eu sugiro para você é o seguinte: ou você aprende sobre tráfego pago e aplica isso dentro do seu negócio para atrair novos clientes todos os dias, gerar essa demanda para que você tenha para quem vender, tenha previsibilidade de quanto vai vender, para quem vai vender, ou você contrata alguém para fazer isso para você. Porque hoje em dia a forma mais simples e mais rápida e também mais assertiva de você conseguir novos clientes é através do tráfego pago, que são os anúncios online, porque você consegue aparecer para o seu público ideal, para o cliente certo, no momento certo,
e de fato quem tem interesse naquilo que você vende. Então isso já encurta muito o seu caminho, além de que todos os dias você consegue ter volume de 10, 20, 30 pessoas entrando em contato com você para saber mais sobre o seu produto e sobre o seu serviço. Então, às vezes, você está achando que o seu produto é ruim, que você não é capacitado, quando na verdade você só não tem volume de pessoas suficientes para que você apresente o seu produto e venda. Você conversa com 1, 2 pessoas no dia, 3, isso não é suficiente. Você precisa de volume de novas pessoas para que todos os dias você saiba que vão chegar X número de pessoas e você vai fazer Y vendas. Então, isso te dá previsibilidade, te traz mais paz, vai por mim. E é assim que a galera do digital escala as vendas, é tendo para quem vender todos os dias. Último conselho, acredito então que seja o 8º, não desista de um cliente mesmo que ele parou de te responder. Às vezes ele só tropeçou nas obrigações diárias dele. Tente pelo menos de 5 a 7 vezes por canais diferentes falar com esse cliente antes de pensar em desistir. Pensa você agora na sua vida. A vida ela é muito imprevisível, cara. Você tá de manhã na sua casa, depois você tá no seu trabalho, aí o seu chefe, ele, enche o seu saco, briga com você, o colega de trabalho é chato, sabe? Aí você volta, o transporte quebra, o trem tá lotado, e aquele cansaço no final do dia. Agora imagina também o seu cliente assim. Ele até tem interesse no seu produto, no seu serviço, mas por algum motivo o cachorro dele passou mal, ele teve que sair correndo lá pro veterinário, ficou com a cabeça a mil e esqueceu de te responder. Mas ele tem interesse naquilo que você tem para vender. Ou o cartão do cliente ainda não virou, não é o momento do cliente comprar, mas ele tem interesse. E aí se você para de ir atrás desse cliente sem saber o que aconteceu, não que você vá perguntar, mas se você simplesmente acredita que por ele não ter respondido, ele não tem interesse, você deixa muito dinheiro na mesa, você deixa de ganhar muito mais do que você poderia. Por quê? Às vezes o cliente só está ali enrolado com as questões pessoais dele, mas ele tem interesse, em algum momento ele vai te responder. Então a sua obrigação, quanto dono de negócio, quanto vendedor, é fazer vários tipos de contato por pontos de contatos diferentes com esse cliente. Por exemplo, você manda um WhatsApp, ele não responde, você liga no WhatsApp, ele também não responde, você liga, faz ligação normal para ele, sabe? E aí vê se ele te responde ou não. Se ele não te responder, você manda um e-mail, se não no outro dia você repete. Então é você tentar várias vezes, até que o cliente ou ele te bloqueie ou ele fala, não quero, para de me encher o saco, tchau, obrigado. Então aqui eu só desisto se o cliente ou me bloquear ou ele falar para mim que de fato não tem interesse nenhum, que não quer comprar de mim. Certo? Porque a vida ela é imprevisível, então vão acontecer coisas que vão impedir esse cliente de te responder. Então se você for frouxo, se você não tiver essa consciência de ter que fazer follow-up, que é tentar entrar em contato com o cliente novamente, você vai deixar de vender o que você poderia estar vendendo. E quem investe em tráfego é pior ainda, porque você está colocando grana todos os dias. E tem gente chegando, então se você não sabe aproveitar bem esses leads, você vai vender menos do que você também poderia. Então esse foi o vídeo de hoje. Se alguma coisa do que eu falei aqui fez sentido para você, se você vai aplicar, curte esse vídeo para mim saber e deixa aqui uns comentários. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, vamos crescer esse canal junto, fechou? Então é isso, rapaziada, um grande abraço, um grande beijo, até o próximo vídeo e valeu!